Ok. Ora, muito obrigado então por aceder a fazer esta conversa. Então, as perguntas que gostaria de fazer era o que levou então a querer registar-se como dadora? Ora bem, eu quando me registrei, isto em 2006, na altura para mim foi completamente novo e nessa altura correu uma notícia nos meios de comunicação de que havia uma criança, e acho que foi a primeira vez que se começou a falar do transplante de medula óssea em Portugal, que necessitava de um transplante, e eu então tentei saber um bocadinho mais através da internet do que é que eu poderia fazer para ser dadora. Aquilo que eu li foi realmente elucidativo para eu dar o passo seguinte e ir dirigir-me ao Porto, ao CEDAS, acho que é assim que se chama, ainda tenho aqui o meu cartãozinho, exatamente, e fazer uma recolha de sangue que ficou lá no banco de dadores, não é? Na altura aquilo que me foi informado foi que se houvesse algum grau de compatibilidade, que depois que entrariam em contacto comigo, pronto. E foi o que me levou a ser dadora, foi realmente poder ajudar a salvar uma vida, foi esse o motivo pelo qual eu me inscrevi. Muito bem, é um excelente motivo, muito obrigado. Então passamos agora à próxima pergunta, que é o que é que se sentiu quando ligaram realmente a dizer que era compatível com alguém? Olha, é assim, o processo não foi assim, não foi assim tão imediato, porque eu na altura não sabia muito, aliás, não sabia nada, eu só sabia que não causava dor, era o que me importava, porque eu era avessa a agulhas e à dor. E na altura, quando me fizeram a primeira ligação, explicaram-me, disseram-me, olha, existe aqui um grau de compatibilidade com uma pessoa que necessita do transplante, mas necessitamos de fazer recolha de sangue em mais quantidade para fazermos o estudo e ver se realmente há aqui a compatibilidade necessária para que se efetue o transplante. Nesse dia eu estava numa fase muito complicada da minha vida e eu senti-me imensamente grata, agradecida, por realmente, por ser escolhida, porque na altura aquilo que eu tinha lido é que o grau de compatibilidade é de 1 para milhões, eu não sei como é que está nos dias de hoje, mas era quase impossível a compatibilidade, e quando eles me ligaram eu senti-me felicíssima por poder fazer isso. Pronto, e senti-me radiante. Ainda bem, obrigado. E já agora, como foi então a sua experiência, como é que pode descrever-se durante o processo todo, já da própria doação em si? Ok. Pronto, eu quando fui fazer a recolha do sangue, fiz a recolha de vários tubos de sangue e logo na altura tive um esclarecimento com duas pessoas, uma do IPO e outra do SEDAS, que me explicaram exatamente todo o processo de transplante, porque havia realmente a possibilidade de eu poder doar a minha medula, mas só depois, após aquela análise de compatibilidade, é que eles iriam ver se seria possível ou não. Na altura o que me foi explicado foi que tem a ver com o meu estado, das minhas células estaminais, também a pessoa para quem eu ia doar, se eu teria o suficiente, porque estava-se a falar, porque o sedador ou quem vai receber é anónimo, não é? E na altura o que me foi revelado, aquilo que puderam me revelar foi que era um homem com 90 e poucos quilos e que estava já numa fase adiantada, em que tinha feito o autotransplante e tinha falhado, e portanto todo esse estudo tinha que existir antes de passar à fase seguinte. No entanto, passaram a esclarecer todas as minhas dúvidas. Como é que seria processar, se poderia haver complicações depois, e uma coisa muito importante que é a ter consciência daquilo que vamos fazer, porque depois de ser aceitos como dadores não podemos recuar, então eu recuo um bocadinho à explicação que me foi dada. Portanto, explicaram-me que eu poderia doar a minha medula de duas formas, uma seria por aférese, portanto seria canalizada a uma veia e o meu sangue sairia para uma máquina onde haveria a separação das células estaminais e do sangue que entraria no outro braço,
ou então que poderia ser retirado na anca, e que aqui a escolha tinha muito a ver também com a compatibilidade que eles iam achar e o que iria ser melhor para o doente, porque segundo aquilo que eu entendi na altura me explicaram é que, por exemplo, se fosse retirada da anca, a probabilidade de sucesso seria maior. Na altura eu disse logo que não é escolha, não era minha, que era deles, que eu estava ali para realmente doar se assim fosse possível, e que de onde iria sair o processo, que seriam eles a optar por esse processo. Depois foi-me explicado que o que é que acontecia com o doente, o processo que ele era exposto para receber o transplante da medula, ou seja, a pessoa que vai receber a medula é sujeita a uma fragilidade extrema, porque é-lhe retirado, eu não lhe sei dizer o que é do organismo, para ser preparado para receber aquilo que são as células estaminais. A partir da altura em que se começa a preparar o doente, se as células estaminais não surgem ou se a pessoa desiste, aquela pessoa fica condenada provavelmente à morte. Portanto, há aqui uma consciência que me foi colocada, e inclusive foi-me dito que havia uma senhora portuguesa que doou para a França, e quando chegou à altura dela viajar desistiu e a pessoa de lá morreu. Isso foi uma coisa que ficou muito presente em mim, foi realmente a responsabilidade, e daí num dos meus comentários do Insta eu ter feito essa chamada de atenção para a responsabilidade. Claro. Pronto, depois então, após os esclarecimentos todos, passado, penso que foram 3 dias, fui contactada novamente pelo CEDAS a dizer que sim, que havia um grau de compatibilidade aceitável para que existisse o transplante. Pediram-me para lá voltar e eu voltei, voltaram a ser esclarecidas mais algumas dúvidas, explicaram-me então qual seria o procedimento, iria ser através do braço, não era necessário recorrermos à anca. Disseram-me como é que se ia processar em termos no espaço e como é que tudo iria ser feito. Teria que eu agora não me recordo se foi 1 semana ou 2, mas eu presumo que foi 1 semana, eu teria que tomar umas injeções na barriga para que as células estaminais fossem potenciadas, e disponibilizaram um enfermeiro para o vir fazer diariamente a casa, que eu rejeitei, eu própria fiz isso, rejeitei as injeções na barriga, e no dia marcado, naquela altura foi-me pedido alguns cuidados para seguir a minha vida normal, só foram pedidos alguns cuidados com a alimentação, resfriados, para me recatar um pouco, claro. Só isso. E entretanto na data marcada lá fui eu para fazer o meu transplante, toda feliz da vida por ter a possibilidade de salvar uma pessoa. Posso lhe dizer que eu estava tão feliz, e uma das coisas que me custou imenso foi que eu estava numa sala preparada para o efeito, com 2 enfermeiros, com televisão, um filme, à escolha, tudo, parecia uma lorde, e retirado um bocadinho, mas na mesma sala estava uma senhora a fazer autotransplante, e ela percebeu-se que eu era dadora, e nessa altura eu estava a salvar uma vida, mas senti uma culpa imensa, porque a senhora percebeu-se e começou a chorar e disse que sorte que tem a pessoa que vai receber a sua medula, e eu senti uma culpa imensa por não poder fazer nada por aquela pessoa, e portanto foi um processo, realmente aquele processo não foi demorado, foi cerca de 4 horas, sensivelmente. Fiquei bem, depois vim para casa, não conduzi, como é óbvio, fiquei bem, tive duas consultas lá no IPO, seguidas durante o período, penso que foi de 3 anos, primeiro semanalmente, depois foram largando quinzenalmente, 1 mês, até depois ser anual e ter alta. A única coisa que eu tive foi anemia, mais nada. Eu não tive dores, não tive qualquer problema a nível físico, psicológico, nada, pelo contrário, sinto-me muito grata por ter sido escolhida, porque fui escolhida para poder salvar uma vida, e fico muito grata por realmente ter conseguido salvar uma vida, e foi uma coisa do outro mundo, foi qualquer coisa inexplicável, e teve êxito, porque poderia não ter acontecido, mas claro. Teve êxito, e sei que até
até 2 anos depois a pessoa ainda estava viva, porque depois estive alta e deixei de saber, porque eu fazia sempre questão de perguntar pela pessoa. Portanto, não traz dor, não traz, e mesmo a outra que a da ANCA, que é essa que eu acho que faz um pouquinho de confusão às pessoas, aquilo que eu sei que me foi dito na altura é que eu seria anestesiada, portanto Claro. não há aqui dor alguma em qualquer uma das situações. Portanto, aquilo que eu posso dizer realmente é que salvar uma vida eu acho que para nós é muito mais gratificante e sermos escolhidos do que propriamente salvar-nos. Salvar realmente é grandioso, mas eu senti-me muito, muito grata por ser escolhida para fazer isso. Muito obrigado pelo seu contributo. Diga uma coisa, voltaria a doar? Voltaria sim, e é assim, eu sei que eu já tenho 53 anos, na altura tinha 37, eu sei que há um limite de compatibilidade, um limite para se fazer a doação, e eu tenho por acaso lido na internet e há situações em que eles falam até aos 55, e eu não estou bem certa se realmente agora é assim, porque eu sei que antigamente não, mas claro que sim, voltaria a doar o que quer que fosse para poder salvar uma vida, claro que sim, sem sombra de dúvida. Muito bem. E já agora, assim, uma mensagem que poderia passar aqui a potenciais dadores que ainda não estão bem convencidos a registarem-se, o que gostaria de dizer a estas pessoas? Eu gostaria de dizer que o primeiro passo, e não tenho que decidir já, é realmente resistarem-se, porque aquilo que vai acontecer é eles vão tirar sangue, porque não quer dizer que sejam compatíveis e há pessoas que estão há 10 anos à espera de serem compatíveis. Depois dizer, e para confiarem nas pessoas que estão envolvidas neste processo, para tirarem todas as dúvidas e que realmente não traz dor, e mesmo que trouxesse dor, mas isso já sou eu, e cada um faz o que quer com o seu corpo, mesmo que houvesse dor, eu o faria, mas o que é certo é que não. E muitas das vezes a falta de conhecimento, e acho que é isto que existe à volta do transplante, porque só nessa altura que eu doei a minha medula é que se começou a falar muito do transplante de medula óssea. Acho que existe uma ignorância porque não está divulgado, e também aqui tem um pouco a ver com os meios de comunicação e com o nosso governo, que deviam divulgar, porque há realmente uma ignorância muito grande. Portanto, digo para darem o passo e que salvar uma vida é muito mais do que salvar uma vida, é salvar-nos a nós. E acho que se nós formos escolhidos para isso é porque realmente é um privilégio, porque o grau de contabilidade é enorme. E há outra coisa aqui que é muito importante, nós só nos lembramos de nós, que há um ditado qualquer que diz, só nos lembramos do nosso mal quando vem a caminho do vizinho ou qualquer coisa assim do género, bem, não interessa. O que é certo é que hoje é uma pessoa que não nos diz nada, mas pode a qualquer altura ser um familiar nosso, e nós aí iríamos realmente sentir a impotência que as famílias vivem e os próprios doentes que estão agarrados à vida e que para viver muitas vezes depende da boa vontade das pessoas. E isto não passa, e repito, por uma ignorância pura, porque é muito mais fácil pôr para trás das costas, mas nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto seres humanos, nós temos uma responsabilidade para com outras vidas se realmente pudermos fazer alguma coisa, e realmente é fácil, não tem dor, e sentir o que eu senti por poder salvar uma vida, ou pelo menos tentar, por acaso salvei, é algo que é inexplicável, e acho que toda a gente gostaria de viver isso. Muito bem, uma excelente resposta, muito obrigado. Nada. Vou agora só parar então aqui de gravar. Muito obrigado aqui pelo seu contributo.